ao webinar e fica a informação então que o webinar vai ser gravado com o intuito de o mesmo ser então divulgado pelo sites e pelas redes, nomeadamente da RACS, da Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia. Então, este ciclo de webinars em ambiente e saúde são promovidos pelo NASA, o Núcleo Académico de Ambiente e Saúde da Rede Académica das Ciências da Lusofonia, a RACS, que foi criada a 1 de setembro de 2016 com a missão de promover a formação e a cooperação científica na área das ciências da saúde entre instituições do ensino superior e centros de investigação de países da comunidade de língua portuguesa. No NASA, ou este núcleo, então, temos representantes da Escola Superior de Tecnologia e da Saúde de Coimbra, do Politécnico de Coimbra, da Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto, da Escola Superior de Saúde do Politécnico de Lisboa, do Instituto Superior de Saúde do ISAV e o Instituto Universitário Celso Lisboa do Rio de Janeiro, no Brasil. Sei que temos vários participantes de outros países da lusofonia e aqui fica também o meu apelo para se associarem à RACS, à Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia, e naturalmente se associarem a este nosso núcleo de ambiente e saúde. Como referi, este então será o primeiro de um ciclo de webinars e aproveito para lançar já o repto para colocarem nas vossas agendas o nosso próximo webinar, que será realizado no dia 22 de abril. Tem como principal professor o Instituto Universitário Celso Lisboa do Rio de Janeiro e o tema será gestão de resíduos e desenvolvimento sustentável. Outra notinha que vocês podem colocar no vosso calendário é o do dia 5 de maio, que será subordinado ao tema Uma Só Saúde, a relação do ambiente e da saúde humana, e vai ser promovido pelos colegas do Núcleo, mas do Instituto Superior de Saúde do ISAV. Por isso, cada escola, no fundo, que pertence a este núcleo, está a promover um webinar deste ciclo de webinars e como tal estarão todos então convidados a darem continuidade e a participarem neste ciclo e nestes eventos. Este webinar que aqui estamos a iniciar agora enquadra-se no Dia Mundial da Água, que se celebra anualmente a 22 de março e que foi declarado assim em 1993 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O tema deste ano é valorizar a água e para nos falar sobre o tema convidamos então 3 especialistas de renome internacional e que eu tenho o prazer de poder partilhar, além de palco com eles neste momento, uma grande amizade pelos 3. Sem mais demoras, vou passar a palavra ao nosso primeiro orador. O nosso primeiro orador é o Guilherme Franco Neto. Ele vai nos falar sobre a crise hídrica no Brasil. E o Guilherme possui graduação em Medicina e residência de Medicina Preventiva e Social pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz. Tem mestrado em Saúde Pública, é doutorado em Epidemiologia e estes ambos cursados em Tulane, University of Louisiana. Obteve um pós-doutoramento no Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina Unicamp, é médico do Ministério da Saúde, enfim, tem um currículo vastíssimo, nomeadamente tendo sido superintendente da Superintendência da Saúde Coletiva da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, ele foi também coordenador regional da FUNASA do Rio de Janeiro, coordenador geral e vigilância em saúde ambiental da FUNASA, atua no México como consultor de desenvolvimento sustentável e saúde ambiental da Organização Pan-Americana da Saúde, atuou como diretor do Departamento de Vigilância e Saúde Ambiental, enfim, tem um vasto currículo e, como tal, dou a palavra ao nosso querido Guilherme Neto. Guilherme, bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Suzana querida. É um prazer enorme poder estar aqui nessa atividade. Em nome da Suzana, eu cumprimento a todos os meus colegas participantes aqui da atividade.
E eu vou buscar aqui agora a minha apresentação para poder trocar algumas ideias com vocês. Consegue enxergar? Ok. Perfeito. Bom, então, nós temos tido um debate ainda mais intenso sobre a questão da crise hídrica no Brasil, né? E o que eu trago a vocês, em nome da Fiocruz, nós temos um grupo temático de pesquisadores que vem se dedicando especificamente a esse tema, numa visão, procurando ter uma visão abrangente desse tema no Brasil. E o que eu estou apresentando aqui hoje faz parte das reflexões que nós estamos fazendo. Eu me baseei em 3 documentos para preparar essa breve apresentação. Primeiramente, o Plano Nacional de Segurança Hídrica, elaborado pelo Ministério do Interior do Brasil, em que ele faz um panorama da situação da segurança hídrica no nosso país. Um documento que faz parte de uma coleção de saúde, ambiente e sustentabilidade da Fiocruz, que trata especificamente dos aspectos relacionados a saneamento e saúde, e também, num sentido mais amplo, a própria Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, o que eu vou trazer aqui a esse webinar é um pouco um cruzamento de ideias relacionadas a essas três aportes que foram utilizados. Então, nós temos na Fiocruz uma estratégia da Fiocruz para a Agenda 2030, né? E nós temos um documento orientador do nosso trabalho, em que nós temos 2 pontos muito importantes, que são as 2 primeiras bolinhas aí que são apresentadas. Primeiramente, respeitando a orientação da decisão dos mais de quase 190 países que firmaram o Pacto pelo Desenvolvimento Sustentável, né, da Rio+20, ocorrido em 2012, no Rio de Janeiro, é que a Agenda 2030 ela é universal, indivisível, integrada e aspiracional. Ela integra as dimensões econômica, social e ambiental do mundo contemporâneo e sintetiza o seu lema na questão de que ninguém seja deixado para trás. A ideia-força da equidade na busca de atingimento dos princípios diretores voltados a 5 P's: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Então, portanto, a Agenda 2030 do ponto de vista do arranjo das Nações Unidas, a referência mais abrangente no período contemporâneo, no sentido de mobilizar valores, direcionamento de modelos de desenvolvimento inclusivos e sustentáveis e justiça social e construção de alianças para a sua conquista. E também é um marco para o atingimento de metas, né, para 2030, e, além disso, orienta debates que já estão chegando aí, algumas agendas discutindo já o pós-2050, né? Já tem bastante arranjos nesse sentido, aglutinando um conjunto de atores internacionais muito importante. O que é importante destacar nesse contexto, e que isso não era previsto de maneira nenhuma, é que todo esse processo está mediado agora pela pandemia
e, obviamente, o período pós-pandêmico do Covid, que, ao que nos parece, não é uma jornada de curto prazo, né? Então, esse é um desafio que, obviamente, abalou o mundo, né? E, num contexto também de novos arranjos da geopolítica internacional, que trouxe questões muito relevantes. Eu, semana passada, fui informado de que o Comissariado do Desenvolvimento Sustentável da ONU agendou uma reunião, tem uma reunião agendada para junho desse ano, para exatamente discutir os ODS no contexto da Covid. E isso tem uma implicação muito grande, direta, na questão dos recursos hídricos, na questão da água, ao nível global. Do ponto de vista do que nós temos produzido na Fiocruz, nós temos feito um debate muito importante, no sentido de, claro, valorizando muito todo o esforço, vamos dizer assim, do campo propriamente dito do saneamento, né, em relação à questão de buscar caminhos para que a gente possa universalizar esse serviço no nosso país, né? E isso tenha sido tratado, né, tanto nos âmbitos individual coletivo, né, também nas políticas públicas e na academia, já de muito a sua compreensão ainda apresenta lacunas que constituem obstáculos para a efetiva extensão dos serviços de saneamento a toda a população. A eliminação da discriminação atualmente observada, em que a gente tem uma população vulnerabilizada cada vez mais estabelecida, e a potencialização de uma situação mais adequada de saúde para os benefícios por esse serviço. Esse é o parâmetro que nós temos refletido, né? E, dentro desse contexto, né, se aponta a necessidade de que se tenha uma abordagem tendo como retaguarda um marco teórico que considere questões que muitas vezes são negligenciadas. Então, aqui tem 3 elementos centrais desse pensamento. Um deles é o marco dos direitos humanos, né? Ou seja, articular o saneamento enquanto um elemento central de direito humano, permite enxergar um padrão mais elevado quando se trata de conceituar o acesso aos serviços e colocar em relevo a necessidade dos grupos mais marginalizados, ao mesmo tempo enfatizando as obrigações do Estado em prover esses serviços com políticas transparentes. Esse é o primeiro elemento desse marco que a gente está em processo de debate e construção. O marco da justiça ambiental ajuda a identificar as desigualdades ambientais entre os grupos sociais, uma vez que o risco ambiental não é distribuído igualmente na sociedade, contribuindo para a construção de políticas que visam a redução das iniquidades. Esse é outro elemento muito importante. E o terceiro é o marco da promoção da saúde, o qual favorece a elaboração de políticas, programas e ações intersetoriais, multiculturais e participativos, que incorporem as necessidades específicas de cada território, estimulando a troca de saberes, valorizando as práticas locais e fortalecendo as capacidades locais. A associação entre esses marcos teóricos pode contribuir para a democracia na gestão dos serviços de saneamento, visando ao acesso universal, sem discriminação e com justiça socioambiental. Desse pensamento se derivam algumas questões, algumas inquietações, as quais eu trago aqui para reflexão com vocês nessa minha breve apresentação, tá?
Entretanto, é importante destacar de que o Plano Nacional de Segurança Hídrica do Brasil, né, tem um elemento importante nele, porque ele trata das dimensões econômica, social e ambiental da relação da água com isso, tá? Destaca fortemente o problema da escassez e da eutrofização enquanto elementos relevantes, entretanto, não aborda por que nós estamos nisso, né? Quais são os modelos de desenvolvimento, os caminhos que estão sendo adotados que estão gerando essa situação. E apresenta um índice que é interessante de ser analisado, de segurança hídrica, tomando em conta várias dimensões, um feito em 2017 e outro com projeção para 2035, e que traz uma preocupação muito grande quanto aos aspectos da poluição da água, propriamente dito, tá? Tanto os aspectos de eutrofização quanto os aspectos de elementos externos que cada vez mais são carreados para os ciclos da água, tá? A expansão agrícola traz uma preocupação muito grande em função do intenso e cada vez maior e exponencial uso de agroquímicos, no sentido mais amplo do que isso significa, agrotóxicos, hormônios, antibióticos, agentes, enfim, de a sustentação do solo, que são baseados em substâncias químicas que trazem um processo de contaminação extremamente vasto e grande em nosso país. E também temos, em duas regiões particularmente do Brasil, a Nordeste e a região Sul, problemas importantes de escassez de água que cada vez se tornam mais preocupantes. Dado esses elementos que estão sendo apresentados aqui, tem 4 desafios colocados aí que tem que ser vamos pensados. ali a ver ali, está ali um tapete tão giro para os quartos deles. Mas eu já tenho os quartos. Pronto? Posso prosseguir? Pedimos a todos que desliguem os microfones, por favor. Okay. Então, um desafio, talvez o mais significativo, é o nosso entendimento de que há necessidade de abordar a água considerando a multidimensionalidade do seu valor, tá? Ou seja, como se fosse uma pedagogia da água. A água tem o seu valor sanitário, né? E isso é incontestável, é uma questão central para a humanidade. A água tem o seu valor econômico, a água tem o seu valor ecológico, e isso, de certa maneira, é já bem reconhecido, estabelecido. Entretanto, há uma série de aspectos que precisam ser entrelaçados nessa perspectiva de compreender a dinâmica da água, né? Então, a gente pode tratar dos aspectos culturais, quando a gente trata de questões relacionadas a gênero, né? A questão de raça, a questão do saber tradicional, tem um aspecto muito relevante no seu lidar com a água. Uma perspectiva que precisa ser considerada é uma perspectiva espiritual, tá? Para muitos segmentos da população, a água tem sua representação espiritual, isso tem que ser levado em consideração. O seu valor simbólico, enquanto ente integrante da natureza, o aspecto da geografia da água, e basicamente a gente tem chamado isso de o caminho das águas, ou seja, qual é o caminho que a água faz no território.
ainda as sociedades conhecem pouco sobre isso, né? Qual é o caminho que as águas fazem até chegar às suas bacias, subbacias, etc. O aspecto alimentar, e todos esses aspectos aqui têm uma relação direta com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, o caminho dos alimentos. Não existe alimento sem água, e, na verdade, para produzir alimento, você tem uma energia necessária da água extremamente significativa, bem como outros aspectos, inclusive artísticos, né? Que têm uma expressão muito grande. Quantas músicas portuguesas, brasileiras e de outros países nos cantam sobre as águas, quantas danças são feitas relacionadas à água, quantos teatros, quantos filmes, enfim, isso é uma enormidade de questões que, no nosso entendimento, a leitura e a perspectiva da compreensão da abordagem da água precisa incorporar de maneira integralizada esse conjunto de aspectos aqui colocados. Parece uma tarefa simples, mas não é. Isso significa um redimensionamento da perspectiva da qual ainda prevalece hoje. Outro aspecto muito importante é nós rompermos a visão de que o que está no nível local é do nível local, o que está no nível nacional é do nível nacional, o que está no nível global é do nível global. Isso não é verdade. Essa multiescalaridade, ela dialoga entre si sistematicamente. Por exemplo, a mudança climática. Ela, na verdade, essencialmente, é um afetamento do sistema, eu diria, originário de como a água se comportava em nosso planeta. Está absolutamente modificado, afetando localidades, afetando microlocalidades, afetando regiões, nações, continentes e o nível global, né? Isso é uma questão que nós temos que aprender a lidar com isso. Então, não há como construir políticas relacionadas à água sem levar em consideração essa dimensão extremamente impactante, cada vez mais relevante, da relação da mudança climática com a água. As questões ao nível mais, eu diria, meso ou macro, né? A grande urbanização do planeta. Então, desde meados aí já do início do século 2000, tivemos aí o anúncio de que a população global ela está mais urbanizada do que ruralizada. Isso tem um impacto enorme, né, nos sistemas de capacidade de recepção dos espaços, as cargas exercidas pelo homem nos processos intensos de urbanização, especialmente aqueles observados na América Latina, na Ásia e também na África, né? A produção agrícola e mineração intensiva e extensiva. É impressionante como houve uma modificação por absoluto nos processos produtivos, tanto da produção de grãos, de carne, como também de extração mineral ao nível global. Aqui nós tivemos no Brasil, nessa última década, 2 grandes acidentes causados pela megamineração, assim chamamos, que afetaram particularmente um deles, o ocorrido, iniciado no município de Mariana, em Minas Gerais, que afetou integralmente toda a bacia do Rio Doce. Então, uma bacia inteira foi afetada em função de um desastre causado pelo rompimento de uma barragem de uma mega mineração. O desmatamento, que ocorre intensamente no Brasil, mas não é só no Brasil, é a nível global.
Então, tivemos aí um episódio mais recente no Pantanal, que trouxe um desequilíbrio do ciclo da água imenso e também uma escassez extremamente grande e em condições em que isso não era observado no passado. As grandes queimadas, né, também têm um elemento muito relevante na relação com o próprio ciclo das águas e a própria possibilidade da água se renovar, como também os processos de desertificação. Então, aqui não há tudo, né, mas são alguns exemplos que são observados. Eu diria também que as ondas de calor, por exemplo, que são observadas às vezes a um nível mais localizado, como ocorre em Portugal, como ocorre em alguns países da Europa, que tem relação também com a mudança climática, mas que tem a ver também com fenômenos mais, eu diria, macro-regionais, estão relacionados com isso e trazem uma profunda operação. Do ponto de vista local, aqui nós enfocamos, mas não precisava ser só exclusivamente nisso, na própria questão dos sistemas de captação e distribuição de águas, né? E isso tem, hoje, um aspecto extremamente relevante, que é o debate que está presente aqui no nosso país, infelizmente, no sentido contrário ao nosso pensamento, voltado agora para o processo de privatização, mas isso já andou pela Europa e já andou também pela América Latina, e é um vai e volta tremendo, porque geralmente, quando se adota esses caminhos, geralmente tem que se fazer, pelo menos, um arranjo de cooperação entre o público e o privado. Mas, de qualquer forma, esse é um aspecto absolutamente central, não só em termos da infraestrutura, mas como também da qualificação do pessoal que lida com isso, aspectos relacionados ao relacionamento com a sociedade, entre outras coisas. E também na dimensão micro, que tem uma importância fundamental, que é o próprio saneamento habitacional, ou de moradia, né? Que também tem um aspecto, eu diria, de uma influência extremamente significativa nessa dimensão do saneamento, uma vez que isso tem ainda uma carga muito importante de afetamentos relacionados ao padrão que se pretende atingir. Poderia colocar aí também as unidades de saúde também, enquanto um outro exemplo. E estamos aí num debate importante, motivados por uma resolução da OMS relacionada com isso. Ou seja, a articulação desse conjunto de elementos ela é fundamental para que a gente possa trazer. Então, quando a gente pensa na política de uma companhia de água, ou na política de um setor como saúde, ou uma política como o setor de meio ambiente, ou de infraestrutura, se ele não leva em consideração esse conjunto de questões, nós certamente não estaremos tratando da melhor maneira possível o problema a ser enfrentado, né? Outro aspecto muito importante é a comunicação. A sociedade age de maneira positiva quando ela recebe uma informação adequada, né? Então, no nosso entendimento, a comunicação da e sobre a água ela é de fundamental importância e ela tem que ser aberta, ou seja, entender ela enquanto um direito essencial da sociedade, né? Ela tem que ser horizontal, ou seja, não tem o dono da água, né? Existe um conjunto de atores sociais interessados e envolvidos na dinâmica da água. Ela tem que ser multivetorial, todo mundo conversando com todo mundo, né? Num processo que, no nosso entendimento, tenha que ser circular, né? Ou seja, não é uma hierarquia, não é um topo de cadeia que vai resolver essa questão, mas sim fazer com que a informação circule e ela se auto-retroalimente e ela seja analisada por todos aqueles interessados e envolvidos. E, por fim, para concluir a minha apresentação, eu diria que nós temos um desafio de fundo,
mas é um desafio central no sentido de criar as condições para garantir o enfrentamento e superação da crise hídrica, que não é brasileira, ela é uma crise hídrica global, né? Então, o investimento e a liberdade de produção de conhecimento e disseminação desse conhecimento, ou seja, uma ciência que seja capaz de trazer as evidências necessárias para apoiar a orientação, a tomada de decisão, né? Políticas públicas que sejam includentes, sustentáveis e, obviamente, intersetoriais, né? A participação social enquanto um elemento central desse protagonismo. Se nós não dermos à sociedade a possibilidade dela, enquanto usuária, enquanto sustentadora, vamos dizer assim, efetivamente, do que nós temos do ciclo da água no planeta, a gente nunca vai conseguir, apenas por espaços tecnológicos ou institucionais, equacionar isso. E, em pano de fundo, em verdade, precisamos de democracia, né? O mundo viveu aí um paradoxo importante nessa, diria, era Trump. Foi um período extremamente difícil para todos nós, em que a base científica, o conhecimento foi absolutamente desvalorizado, mas me parece que alguns sinais aí estão sendo feitos no sentido de que existe alguma tendência de um fortalecimento desse elemento que nós consideramos vital para que tudo isso seja possível. Agradeço muito a participação, a apresentação e fico à disposição. Muito obrigada, Guilherme. Excelente apresentação, com aqui muita informação que nos deixa a pensar, sem dúvida. Vamos guardar as questões para o final e vou passar já à próxima interveniente. A próxima interveniente é a nossa Ana Paula Malo. Vai-nos falar sobre gestão de recursos hídricos em Portugal. É mestre e pós-graduada em Educação Ambiental pela Universidade de Coimbra. Tem uma pós-graduação em Direito à Água pela Universidade de Lisboa. Uma licenciatura em Engenharia Civil e Municipal aqui pelo nosso Politécnico, pelo ISEG, pela Escola de Engenharia, com bacharelato em Engenharia Civil. Ela desempenhou funções em diversos domínios do ambiente, nomeadamente na gestão de recursos hídricos, sendo atualmente a chefe de divisão dos recursos hídricos interiores da Administração de Região Hidrográfica do Centro da Agência Portuguesa do Ambiente. É professora convidada aqui na ESTES. E, para além disso, dá formação em várias pós-graduações, enfim, também tem um currículo vastíssimo e, sem demoras, eu vou passar então a palavra à nossa Ana Paula. Ana, deve estar sem... Estava sem som, acho que agora já estou, já me estão a ouvir. Ok, perfeito, sim. Pronto, muito obrigada pelo convite e por esses elogios todos. Eu venho aqui a vosso convite e como colaboradora da escola, mais do que como técnica da administração pública, mas, no entanto, venho falar um bocadinho de gestão de recursos hídricos em Portugal, não dos recursos hídricos em Portugal, porque se fosse dos recursos hídricos em Portugal, isto dava pano para mangas, só me deram cerca de meia hora, portanto, vou tentar não me alongar muito. Portanto, agradeço desde já o convite que me fizeram, que acho que é um desafio, sobretudo neste dia tão importante como é o Dia Mundial do Ambiente, que já desde 93, como a Susana há bocado disse, que está a ser comemorado. Portanto, vou fazer um bocadinho de história, como é que em Portugal se gerem os recursos hídricos, do ponto de vista de tentar até minimizar alguns impactos que o colega Guilherme já foi falando, que existem no Brasil, mas também alguns deles já se refletem cá em Portugal, acabam por ser transversais ao planeta, portanto, não é assim uma coisa tão isolada que aconteça só no Brasil. Portanto, Portugal acaba por ser um país que tem uma história longa em termos de gestão de recursos hídricos.
já temos leis desde o século XIX, portanto já havia preocupações com hierarquias de valor, sobretudo, com titularidades, nos finais do século XIX. Desde aí que temos tido legislação subsequente e ressalva-se mais já perto de finais da década de 70 do século passado, que passou a ser um direito constitucional o defender o ambiente, a preservar os recursos hídricos e, sobretudo, ter um cuidado com a água e o dever de o preservarmos e de a cuidarmos. Como a professora Sana há bocado disse, 22 de março, Declaração Universal dos Direitos da Água, Dia Mundial da Água, em que a água é a seiva do nosso planeta, é uma condição essencial de vida de todo ser animal, vegetal ou humano, portanto, sem ele nós não podemos viver e é um dos direitos fundamentais do ser humano. Portanto, vejam a transversalidade que a água nos traz. Nós podemos viver sem ar, não podemos viver sem ar, mas também não podemos viver sem água. E embora olharmos para o nosso planeta do lado de fora, se pudéssemos fazer uma viagem no espaço, o que víamos era um planeta azul, aparentemente com imensa água, mas esta água não está disponível para todos e depois neste momento está cada vez menos distribuída uniformemente e até falando um bocadinho daquilo que o colega Guilherme falou, cada vez mais temos fenómenos extremos que nos levam à escassez de água, a secas, a inundações. Eu posso-vos dar o exemplo que o ano passado, há 2 anos, dezembro de 2019, quando estávamos em Coimbra com cheias quase centenárias, já quase que não tínhamos memória, num país tão pequeno como Portugal, no Algarve estava-se a discutir a seca e a falta de água e a possibilidade de fazer rastreio na distribuição e limitar o uso, porque estávamos a ver que não haveria água para a próxima época estival. Portanto, um país tão pequenino com cheias graves e seca a sul. Mas voltando ao que vos trazia aqui, com a industrialização e aquilo que até o professor Guilherme falou, que é uma das causas da nossa má qualidade de algumas massas de água, tem a ver com a nossa industrialização, com as nossas utilizações de poluentes, com as nossas formas de vida e às vezes com o nosso facilitismo de utilização de determinados produtos. Posso-vos recordar que há produtos como o DDT, que já está proibido há dezenas de anos em Portugal e que ainda aparece nas nossas massas de água e que neste momento até se consegue comercializar na internet. Portanto, é proibido, mas facilmente ele entra no país com alguma ligeireza. Também é uma das coisas que vos posso lançar, é a legislação internacional no comércio destes produtos, se calhar devia ter outro tipo de precauções. Depois, Portugal aderiu à Comunidade Europeia e a partir daí regemos muito por legislação internacional, legislação com transposição para diplomas nacionais, mas sempre visando a preservação, o melhorar e proteger a qualidade do ambiente, a proteção da saúde, que é importantíssima, e uma utilização prudente e racional dos recursos, que é aquilo que também nos traz hoje esta matéria. E tem, Portugal, alguns diplomas importantes, desde uma lei de bases do ambiente, que foi considerada uma das melhores, sobretudo na Comunidade Europeia, esteve em vigor mais de 30 anos, e depois temos a Diretiva Quadro da Água, a Lei da Titularidade, a Lei Quadro da Água, vários diplomas acessórios, eu não vou entrar por aqui, mas só para como o universo acho que era internacional, e acho que temos pessoas fora de Portugal a ouvir este webinar. Portanto, nem todos os países gerem os recursos hídricos da mesma forma, é só mesmo uma amostra de como Portugal abrange e integra esta matéria. Basicamente, neste momento, quem é a Autoridade Nacional da Água, que é uma fusão de várias entidades, mas vejam que mesmo assim em Portugal há uma panóplia de entidades que se preocupam com a água, desde a tutela a vários órgãos consultivos e até a associações não governamentais, até que nós chamamos as ONGs muitas vezes, que tudo tem a sua interveniência na gestão da água em Portugal. E, como vos disse, a primeira lei de bases do ambiente refere logo à água como
importante, refere logo como é que se ela deve gerir e como é que nos devemos precaver em termos das localizações do que tivermos que confina com os recursos hídricos, e traz uma novidade que acabou por solver, portanto, esta lei é de 87, mas traz uma novidade que é a gestão por bacia hidrográfica, que é aquilo que nós falámos mais recentemente. Na bocado o professor Guilherme estava a falar que houve uma bacia inteira que ficou degradada com a ruptura de uma barragem. Basicamente, o que estávamos a falar é de uma coisa deste género, em que tentamos integrar tudo o que ocorre dentro da bacia e que todas as suas implicações socioeconómicas, culturais e internacionais, muitas vezes, nós temos redes internacionais cá em Portugal e temos que nos interligar com Espanha, fazer uma gestão integrada desta situação, mas recordava que a Lei de Bases do Ambiente é de 87 e só em 2008 é que se começou a implementar este tipo de gestão. Depois importámos, por obrigações comunitárias, a Diretiva Quadro da Água, que por acaso ainda vai beber muito da informação daquele diploma que eu vos falei do século XIX, que era um diploma bem feito. Portugal, nesse aspecto, quando faz leis com alguma estrutura, e de forma que ainda hoje parte daquela legislação que eu vos falei está perfeitamente atual e é perfeitamente aplicada. E a Diretiva Quadro da Água define, entre outras coisas, o princípio da prevenção e o controle de introdução de poluentes, que também é uma das coisas que nos preocupa muito, até por causa dos problemas de saúde pública, e prevê as reduções de descarga, emissões e perdas de substâncias perigosas. Portanto, vejam que aqui estamos a falar muito da nossa sociedade e daquilo que nós muitas vezes ajudamos a aumentar com os nossos consumos, a nossa, eu acho que não tenho aqui slides, mas tudo tem uma água intrínseca, tudo tem uma água virtual. Nós pensamos muitas vezes que consumimos cerca de 150 a 130 litros por habitante por dia, mas se calhar consumimos 6, 7 mil litros por habitante por dia, porque tudo o que nós comemos consome água, o nosso computador consome água na sua fabricação, o nosso telefone consumiu água na sua produção. Portanto, há aquela água virtual que nós não vemos, mas que circula pelas nossas mãos todos os dias e que cada vez mais temos que nos consciencializar que é necessário pensar que os recursos aparentemente são infinitos, mas não são. Há quem diga que não conhece os dinossauros, por isso não acredita que a água que existia hoje, que existe hoje é a mesma que existia no tempo dos dinossauros, mas é um facto que ela é cíclica e é sempre a mesma, não aumenta nem diminui, está às vezes é menos disponível para nós. Depois houve também aqui uma preocupação. Peço desculpa estar a incomodar, mas há um barulhinho de fundo que está... É o meu computador que está aqui com ruído e eu não o consigo calar. Pronto, ok. Peço desculpa estar a incomodar. Aqueceu e está aqui a fazer um barulho estranho e eu peço desculpa, mas não consigo. Já estive aqui a pau para ver se ele se calava, mas não consigo que ele se cale. Peço desculpa. Portanto, é uma política de preço. Eu pensava até que os auscultadores que desaparecia, mas pelos vistos não consigo. Também houve uma política de preços. E os preços aqui têm muito a ver com a água ter custo zero e não, durante muito tempo, não ser um fator impeditivo do seu uso. As pessoas mentalizaram-se que a água era barata, portanto vamos utilizá-la. E a Diretiva Quadro da Água definiu ainda o que é que são massas de água, que são conceitos novos. Definiu águas de suporte e estado ecológico e a sua respectiva classificação, e aqui até nós, em termos de saúde pública, interessa-nos que o estado ecológico e as massas de água estejam em plena qualidade para todos os usos que possam ser usufruídos da mesma. Tem aqui, depois Susana, as apresentações depois são disponibilizadas, não? Podem ser, sim, se vocês não se importarem. Tudo bem. Eu tenho aqui também, eu não queria perder muito tempo com isto, mas tenho aqui um histórico de como é que é a evolução do quadro legal e da Diretiva Quadro da Água foi transposta para a Lei Quadro da Água
e é neste momento o que rege desde 2005 a gestão dos recursos hídricos em Portugal do ponto de vista institucional, como já vos disse, a Agência Portuguesa do Ambiente, onde trabalho, embora não seja por isso que estou aqui hoje, é a Autoridade Nacional da Água, é a entidade que tem autonomia administrativa e financeira para gerir todo este património que são os recursos hídricos e delega nas administrações de região hidrográfica. Tem uma série de competências que estão aqui elencadas, eu não vou estar aqui a perder muito tempo com isto, mas sobretudo a gestão sustentável dos recursos hídricos é logo uma das principais atribuições que a Agência Portuguesa do Ambiente tem, o uso eficiente da água e todo o resto que advém da mesma, mas aqui mesmo aquilo que eu vos queria salientar é mesmo da nossa competência a gestão sustentável e o uso eficiente da mesma. É dividida em regiões hidrográficas, já falámos aqui, de acordo com as bacias hidrográficas, e aquilo que eu gostaria de trazer é que, do ponto de vista de planeamento e do ponto de vista da gestão, olhamos muito, por exemplo, para os planos de Albufeira, preocupamos muito como temos albufeiras classificadas, o que é que pode e não pode ser construído, o que é que pode ser usado ou não pode ser usado numa determinada albufeira. Temos albufeiras com variedíssimas funções, temos albufeiras só para abastecimento de água, temos albufeiras só para rega, temos uma série de situações diferentes que são transversais noutros países, mas temos planos de ordenamento, temos planos de horta costeira, que cada vez mais são relevantes com as notícias que temos ouvido de erosões costeiras, de problemas de queda de arribas. Portanto, estes planos de ordenamento da orla costeira e os programas da nova geração, que não são muito diferentes dos de ordenamento da orla costeira, refletem isso tudo. E também temos planos de ordenamento estuário, onde é feito precisamente o estudo de todas as utilizações que podem ser ou não permitidas nestas áreas. Isso, os programas da orla costeira, que são a nova geração dos planos de ordenamento. E depois temos estratégias a nível nacional, que eram mais a nível regional, mas bebem muita informação a nível nacional, que é com base no Plano Nacional da Água, que vocês podem todos consultar, está disponível no nosso site, que rege as grandes opções de política nacional, problemas de escassez, problemas de seca, problemas de cheias, é daqui que advêm todos os programas associados. E depois, associados a isto, temos documentos de planeamento a escala mais reduzida que nos permitem fazer a gestão, nomeadamente os planos de gestão de bacia hidrográfica, que é aquilo que cada área regional que a bacia hidrográfica tem, que são instrumentos de planeamento, que são instrumentos de gestão, que é a perspectiva de cada vez mais termos melhores massas de água em qualidade e em quantidade, que é uma das coisas que nos preocupa. E classificam-se em boas, más, razoáveis, portanto, isto também pode estar disponível, é transposto para toda a gente, está disponível no nosso site, e a ideia é que as nossas massas de água deixem de ter aqui uns risquinhos amarelos e passássemos a ter tudo verdinho em 2027. Também temos a noção que isto não é viável, que é o exemplo da RH4, onde nós estamos, onde eu estou neste momento localizada, e o Politécnico de Coimbra também, mas a ideia era 2027, com todos os atrasos que tivemos em termos económicos, e esta pandemia também não nos tem ajudado para que consigamos atingir este bom estado daqui a meia dúzia de anos, que é 2027, é já depois da manhã. Depois há medidas específicas e de complementares de conservação e de reabilitação, e, por exemplo, uma das coisas que fazemos muito é a reabilitação da rede hidrográfica, medidas de conservação, que é da responsabilidade de alguns proprietários marginais, mas muitas vezes o Estado substitui-se aos mesmos quando as obras têm alguma envergadura, e são alguns exemplos do antes e do depois da nossa conservação ribeirinha. Medidas de conservação, por exemplo, após zonas cheias e inundações, portanto também é uma forma de gerir os recursos hídricos que é muito implementada em Portugal. Medidas de conservação das zonas costeiras, aquilo que vocês veem aqui do amarelo para o verde é onde, como tem avançado
a nossa costa, como a mar nos tem comido terra todos os anos, nesta altura dos equinócios, temos tido sempre problemas de erosão costeira com o avanço do mar. Tem a ver também com as alterações climáticas, tem a ver com as alterações de correntes nas costas, mas vejam que vamos perdendo sucessivamente terreno ao mar e muitas vezes acontecem estas situações menos agradáveis. E outro problema que também temos é, em algumas zonas úmidas, é o excesso de exóticas, é o excesso de invasoras. Antes havia práticas de recolha deste tipo de plantas para fertilização agrícola. Neste momento é muito mais fácil de comprar um saco de adubo ao supermercado ou à fábrica e deixou de se utilizar o nutriente natural e temos, entretanto, também invasões de espécies exóticas que são de difícil remoção. Há bocado o professor falava de medidas de proteção em termos de águas residuais, nós também estamos cada vez mais preocupados com isto. O que nos aparece nas águas residuais é cada vez mais complicado de tratar. Os sistemas que tínhamos previstos cada vez mais têm que estar afinados e melhorados para atingir o bom estado das massas de água e cumprir a imposição legislativa. Também temos que pensar que cada um de nós, se fizer um bocadinho e em casa não meter tantas coisas nos nossos esgotos, se calhar chega muito menos às hectares e automaticamente chega muito menos aos nossos rios e aos nossos mares. Também nos preocupamos muito, e até de acordo com aquilo que o professor estava a falar, com perímetros de proteção, com zonas de proteção a captações, zonas de intrusão salina por excesso de distração. Aconteceu muitas vezes lá embaixo em vários sítios no Algarve, que por sobreexploração houve anulação de captações por intrusão salina e tivemos que optar por captações alternativas. Outra coisa que também nos preocupa bastante são as zonas vulneráveis, que têm a ver com a utilização de nutrientes provenientes de agropecuárias e com a consequente degradação das nossas massas de água subterrâneas, sobretudo em algumas que depois estão reservadas para abastecimento público, depois zonas ameaçadas por cheias. Já há bocado vos falei que em 2019 estávamos aqui em cheia, em Coimbra, tínhamos o Urso de Molho e no Algarve estava-se a falar de secas. Portanto, temos um país pequenino, está aqui o exemplo, e aqui no centro, onde nós estamos, chovia desalmadamente e estávamos todos com os pés molhados, e aqui embaixo, a sul, estávamos completamente em stress, por haver stress hídrico e não haver água disponível. Também medidas de proteção contra acidentes graves de poluição, aquilo que há bocado o professor falava, não é mais do que um acidente, não destes meios, mas a ruptura da barragem foi um acidente grave, associado, por exemplo, a uma ruptura de uma infraestrutura grave. Depois, estados de emergência ambientais associados a vários fatores. Também temos uma ótima rede de monitorização que está cada vez mais a ser implementada, e temos uma coisa que não é muito habitual vermos em termos internacionais, que é o regime económico e financeiro da água, que tem a ver com a nossa lei da fiscalidade verde, que tem a ver com os princípios do utilizador-pagador e do poluidor-pagador, e que tem a ver, quanto mais se consome, mais custos estão associados, e quanto menos se trata, também mais custos se têm. E basicamente isto aplica-se a vários fatores, nomeadamente, aqui fazendo um resumo, às captações de água, às descargas de efluentes, às extrações de inertes, a ocupações dos planos de água e à sustentabilidade dos serviços. Portanto, são as várias vertentes que em Portugal se taxam, nós chamamos de taxa dos recursos hídricos, o regime económico-financeiro, que tem a ver com o uso dos recursos, e depois isto advém para um fundo que depois é reutilizado, por exemplo, na recuperação da orla costeira, naquelas obras de recuperação ribeirinhas, na indisposição de algumas massas de água. Portanto, acabamos por tentar fechar o ciclo económico nesses momentos.
Também temos muita disponibilidade, se alguém precisar, de informação hidrológica, de informação de títulos. Temos um sistema de vigilância de alerta dos recursos hídricos para cheias e incêndios que também está disponível online. Portanto, tem aqui alguns sites com essa informação e que está disponível para todos, Portugal e outros países. Temos fiscalizações e sanções, não queria perder muito tempo com isto, e só para pensarmos que a água é um recurso estratégico, nós temos uma pegada hídrica que é a sexta pior do mundo, portanto não estamos muito bem na fotografia em termos do consumo de água que temos per capita, muitas vezes por causa dessa água virtual, por causa dos nossos padrões de consumo, dos nossos hábitos. Cada um de nós tem que se consciencializar cada vez mais de que é necessário mudar hábitos, é necessário mudar consumos, e para isso temos uma novidade em termos europeus, que é uma legislação associada à reutilização de águas tratadas. É um diploma com menos de 2 anos, e não um diploma de bebê, está a ser implementado paulatinamente, mas é mesmo, tem um símbolo e tudo, para quem utiliza águas para reutilização, na perspectiva de ser uma origem de água que não só águas doces, portanto é uma origem alternativa na perspectiva de uma otimização dos recursos. Tem aqui algumas justificações, tem alguns tipos de sistema, temos também disponíveis no site instrumentos, guias e alguma publicação de projetos piloto, e ficava-me por aqui, e acho que já atingi o meu limite, e estou disponível, vou-vos retirar o ruído de fundo, e estou disponível para questões quando a senhora moderadora entender que é conveniente. Muito obrigada por me ouvirem. Muito obrigada, Paula. De facto, só o ruído de fundo é que foi um bocadinho amassador, mas são as vicissitudes das novas tecnologias. Então, e sem demora, vamos mudar novamente de continente, vamos novamente para o Brasil, e tenho o prazer de vos apresentar a minha querida colega Silene Ximenes. Ela é doutoranda em Ciência Ambiental na Universidade Federal de Goiás, tem mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental, uma especialização em análises clínicas, uma graduação em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Estadual da Paraíba. Foi professora da Universidade Estadual de Paraíba, é presidente do Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul da Paraíba e também é servidora pública, atuando na FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, na área do saneamento básico. Vai-nos falar sobre a gestão e governança da água em comunidades rurais. Silene, o palco é seu. Obrigada, Suzana, pelo convite. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Aqui compartilhar a tela. Chegou? Tá ok. A visão que eu trago aí um pouco da gestão e governança da água em comunidades rurais, Suzana, demais colegas aí, a pessoa da qual eu cumprimento todos os demais colegas em mesa e os participantes. Na minha visão, o desenvolvimento de uma nação, Suzana, colegas, depende muito da capacidade que o seu povo tem também de se autodesenvolver. Eu acho que o acesso à água e ao saneamento como um todo, ele proporciona isso, sabe? Essa capacidade de desenvolver. E aí, através dessa questão do acesso, a minha opinião é que se você não tem um olhar interrelacionado, né, dos recursos hídricos com todas as demais políticas, isso deixa um pouco mais complicado a apropriação do povo, né, das pessoas, para o seu próprio desenvolvimento. E aí prejudicando também a qualidade de vida.
Nessa apresentação que eu trago aqui para vocês, eu dividi em 4 momentos, trago um cenário, depois eu falo um pouco sobre essa gestão comunitária da água, as experiências brasileiras relacionadas ao tema e um pouquinho, um trecho da legislação brasileira e alguns elementos para boas, né, a boa governança e a boa gestão da água potável, tá? A conexão está instável, Silene. No Silene? cenário, tem uma publicação, 40% da população não tem acesso à cota de 107 milhões, já também não tem Caribe. Em relação ao Brasil, tem uma publicação, um trabalho realizado da FUNAS junto à Universidade Federal de Minas Gerais, publicado em 2018 também, que mostra que 39 milhões de pessoas que vivem em áreas tipicamente rurais, né, incluindo os aglomerados semi-urbanos. E desse total Silene? Silene, peço desculpa. 31 milhões de ações individuais, ou ela não é igual em todas as regiões. No Nordeste, por exemplo, 36% dos municípios nordestinos são considerados rurais. E 83% dos brasileiros são atendidos com abastecimento tratada, mas essa parcela também não é homogênea no nosso país. Por exemplo, a região norte tem 57,5% e o nordeste 73,9%. São os dados que a gente conseguiu pelo Brasil, que está disponível pelo Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, é um sistema que os próprios prestadores fornecem. Uma das grandes dificuldades que se tem para se atender às áreas rurais, julgam, Silene, eu peço desculpa, Silene, mas eu acho que não está a apresentar, não estamos a ver a sua apresentação. Está ainda no primeiro slide. Eu acho que ela não nos está a ouvir. Também me parece. Não, os grandes centros urbanos, né? Então, está me ouvindo? Silene, Tá... estamos a ouvir com cortes, mas a apresentação não está a passar. Silene? Oi, está me ouvindo? Sim, Silene. Agora estamos a ouvir. Se calhar, tentar por a apresentação, nós não estávamos a ver a apresentação a passar. E estávamos a ouvir com alguns cortes. Não sei se consegue melhorar o local onde está com o computador. Penso que é a internet. Tá. Deixa eu ver aqui. São as vicissitudes das novas tecnologias, não é? Já sabemos que, estando longe, acontecem estes pequenos percalços. Ainda para mais uma apresentação tão interessante. Agora melhor? Sim, nós estamos a ouvir, Silene. Quer colocar a apresentação novamente? Deixou de partilhar. Sim. Vou colocar.
Pedimos desculpas desta interrupção, que não... De qualquer forma, aproveito para ir dizendo que nós colocámos aí um link para o formulário Muito bom, não gosto muito dele. Para o formulário de presenças, no sentido de vos passarmos um certificado de presença. Silene? Oi, tá me ouvindo? Ok, sim. A tela está a começar a partilhar, sim. Ok. Começou. Não estamos a ouvir outra vez, Silene. Agora sim. Tá, então nessa parte, ok. Nós não estamos a ver passar o slide também. Falando da América Latina, falando aqui um pouco do Brasil. 39 milhões de pessoas em áreas tipicamente rurais, sendo que 30 milhões de água tratada é também heterogênea, né? No Brasil. A média é de 83,7, mas regiões como Norte e Nordeste têm um pouco desse índice mais baixo. Tá? Julga-se que uma das dificuldades para esse atendimento das comunidades rurais é o acesso, né? Verdadeiramente, há comunidades que vivem muito distante dos grandes centros urbanos, a dificuldade não só no transporte terrestre, mas muitas vezes tendo que fazer esse deslocamento por rios ou até mesmo por aeronaves. A questão do espaçamento também, né? As residências, elas são espaçadas, e também o índice, né? A quantidade de pessoas, a demografia também da área rural é também menor. Então, é difícil ter uma conjectura de sistemas de saneamento que consiga atender de forma convencional, como nos grandes centros, essas populações, né? E aí também existe uma necessidade de um investimento adicional. Além disso, tem toda a questão da já basta a questão da diversidade ambiental, né, nessas regiões, eles que são mais áridas, tem outras áreas que são mais alagadas, e tem a questão da cultura, que é preciso observar em muitos casos para se implementar políticas públicas. E aí, nesse cenário, surge a necessidade, então, de ter uma estruturação de uma gestão do saneamento, gestão da água, e falar um pouco sobre esse tema, e também ressaltar aí uma diferença que existe no gestão e de governança. Quando é uma função mais de direção, mais voltada para a efetividade. Então, tem a ver com a questão de liderança, questão de estratégia, de controle. E quando você fala de gestão, é mais com a função realizadora. Então, a atenção é voltada para a eficácia e a eficiência das ações, dos processos. Então, está mais no nível de entregas, né, de organização. Quando a gente fala de saneamento, e de gestão de água, de governança da água, esses dois componentes, eles que se entrelaçam. Então, você tem grandes estruturas de governança que também fazem a gestão da água e do saneamento. Silene, no Brasil... Silene, peço desculpa, o som está ótimo, nós não conseguimos ver a apresentação, mas se não der, não há problema, nós estamos a ouvi-la bem agora, depois também pode partilhar os slides connosco. Não sei, se conseguir era ótimo nós vermos, porque eu sei que a apresentação está excelente.
Entendi. Deixa eu ver se eu consigo, então, passar para você o slide. Vou tentar passar para você o slide. E você passa aí e eu vou falando. Vai ser o jeito. A apresentação estava passando. O que não está passando é o slide em forma de apresentação. Então, a sua fala, ela tá seguindo, mas o slide que está passando é só o primeiro, entendeu? Entendi. Porque se não der, nós enviamos para todos por e-mail, Silene. Está a ouvir? Tem o computador aqui. Ok, é partilhar. Tem que abrir os slides e compartilhar a tela já com o slide aberto. Depois é só clicar. Ok. A forma de apresentação. Ok, perfeito. Ok, boa, boa. Passando. Agora está ótimo. Som e imagem, perfeito. Ai, Jesus. Então, só para acompanhar aí, eu já falei sobre essa parte, a questão da diversidade, questão do espaçamento, e é nesse território, nesse cenário que nasce, então, a necessidade da gestão comunitária. E eu falei da questão da governança e da gestão, dos conceitos, né, que são diferentes, mas que eles se entrelaçam na gestão e na governança da água e do saneamento. No Brasil, nosso Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, essa grande rede, né, de governança e de gestão da água, tem a presença aí do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tem a Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente e tem a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né, que é a nossa Agência Nacional de Águas, que agora em 2020 também absorveu a responsabilidade para a questão do saneamento básico também, né? Elaborar normas da parte do saneamento básico também. Tem, em nível de estado, o conselho estadual, né? Os conselhos estaduais de recursos hídricos, todos os órgãos, né, de gerenciamento em nível estadual, as entidades estaduais, tem as agências de bacias que também desenvolvem o papel de secretarias executivas dos comitês de bacias hidrográficas também. Gestão do recurso hídrico e aos dirigentes para o saneamento, você tem diferentes papéis para essa gestão do saneamento. Tem a questão do planejamento, a regulação do setor, tem a prestação dos serviços de saneamento em si, a própria fiscalização. Tudo isso envolvendo o controle social também. E nesse cenário, surgem as figuras, né? Tem um comitê interministerial de saneamento básico, as agências reguladoras, né? A própria ANA é uma agência reguladora, mas também as agências em nível estadual também, os prestadores de serviço, que tem uma diversidade institucional, né? De estruturas institucionais, desde privada, públicas, economia mista, e os conselhos municipais, que são os órgãos colegiados, né, de participação e de controle social em nível municipal. E também nasce essa figura da gestão comunitária da água. Para o Programa Nacional, o Programa Saneamento Brasil Rural, que é o programa para a área rural de saneamento aqui no Brasil, desenvolvido em 2018, junto à Universidade Federal de Minas Gerais, sob a responsabilidade da FUNASA, ele propõe uma gestão multiescalar, né, de diferentes níveis e diferentes atores, como até o próprio Guilherme comentou nessa questão dos papéis multiescalar. Então, tem nível federal, estadual ou mesmo regional,
tem municipal e entra na questão do local e domiciliar. Nesse programa surge, então, a figura do operador local, onde ele tem algumas atribuições, como no caso para soluções individuais, ele pode estar monitorando essa eficiência e o desempenho das soluções, executar algumas ações preventivas, manutenções simples, e tem o papel também nos sistemas coletivos de abastecimento de água, quando atende mais de uma família, e ele passa a desenvolver, então, essas atividades de manutenção, né, das práticas de operação, do tratamento preliminar, monitorar e operar alguns leitos de secagem de lodo, enfim. Então, um conceito que o nosso Instituto de Pesquisa ele traz é que a gestão comunitária da água é a reunião local de um conjunto de ações cooperativas com a organização autônoma para promover a construção ou a operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em ambientes coletivos de comunidades e residências, principalmente no meio rural. Isso vem ao encontro do que está previsto no objetivo, né, número 6 do desenvolvimento sustentável, especificamente na meta 6B, quando diz que é necessário apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, priorizando o controle social para melhorar a gestão da água e do saneamento. Existe aí uma necessidade de aumentar a proporção dessas estratégias de participação das comunidades locais para a gestão da água e do saneamento. Nessa linha, quando você tem uma gestão comunitária que ela se torna uma entidade estruturada, então ela passa a ser uma organização comunitária dos serviços de água e saneamento, elas podem se juntar em estruturas maiores, que são as redes, que chegam a desenvolver o papel, então, de centro de atenção integral. Então, a gente tem um ganho de escala para essas associações, para essas organizações. Na América Latina e Caribe, existe uma pesquisa, apesar de ser que não tem muitos dados estruturados, principalmente assim no Brasil, Venezuela, Uruguai, existe ainda um déficit dessa organização de dados, mas mesmo com esse déficit de dados, né, de informações, estima-se que tem aí cerca de 145 mil organizações comunitárias de serviços de água e saneamento, com mais de 70 milhões de pessoas sendo atendidas na América Latina. Eu vejo como de extrema importância essa questão da gestão comunitária, porque o déficit que a gente visualiza do saneamento hoje na América Latina e Caribe, ele está muito relacionado à área rural, não é a área urbana. Existe o déficit na área urbana, mas o que mais afeta é verdadeiramente as comunidades, as áreas rurais e tradicionais. Então, as organizações comunitárias, quando elas são estruturadas, elas têm essa função de administração dos recursos econômicos, materiais e humanos, a manutenção dos equipamentos e das fontes de abastecimento de água, da rede de distribuição. Eles desenvolvem aqueles papéis educativos para a promoção de atitudes responsáveis e sustentáveis na população. E quando elas se juntam em grandes redes, nesses centros de apoio, eles se tornam facilitadores e formadores e multiplicadores dessas capacidades. Proporciona a sustentabilidade da estrutura de governança, né, que são essas organizações, e dá esse ganho de escala em busca de recursos, de parcerias. Alguns aspectos que têm em comum nos distintos modelos de gestão comunitária da água é a participação e o poder deliberativo da comunidade. Então, a forma como eles se organizam, eles têm que proporcionar essa participação, né, e a oportunidade da população em si estar junto com eles gerenciando os recursos, né, a água, o saneamento como um todo, o compartilhamento de responsabilidades. Eu acho que esse é o principal ponto, porque cada um desenvolve a sua atividade pertinente. Isso inclui também as ações operacionais de manutenção e sustentação financeira. A mobilização e o compromisso também como instrumento de ação, eu acho que um dos grandes, uma grande dificuldade em tempos de pandemia, que foi necessário, então, estar implementando outros modelos de mobilização, e também a questão do estabelecimento de parcerias para poder viabilizar os projetos, né?
projetos, não só em termos de apoio técnico, mas também de apoio financeiro. Então, isso também é o que torna mais viável e é comum dos distintos modelos que hoje a gente encontra na América Latina e no Brasil. Essa é uma experiência, por exemplo, de uma grande rede, né, de um grande centro em Honduras, é um dos que, vamos dizer assim, está mais bem estruturado. Ele foi fundado por 17 comunidades rurais e hoje tem mais de 2.000 juntas associadas em 12 departamentos. No Brasil, a gente tem várias experiências. Esse mapinha aqui do Brasil com essas bolinhas coloridas representam as diferentes iniciativas relacionadas a essa temática. E eu trago aqui como exemplo, para estar mostrando um pouco para vocês, esses 5 itens aqui, essas 5 experiências brasileiras. A ASA, que é uma associação, uma ONG, ela é como uma grande rede, vários atores se associam para poder implementar os projetos. Então, um dos grandes projetos que foi implementado, que foi elaborado, né, concebido aí pela ASA, lá no semiárido, foi o programa 1 milhão de cisternas, e provocou assim uma grande revolução para essas comunidades, porque a pluviometria ela é muito irregular, então tem momentos que tem muita chuva e tem um grande período de estiagem, então é necessário armazenar água. Então a ASA proporcionou esse programa com toda uma mobilização para essas comunidades. O programa Sanear a Amazônia também tem sido, né, inclusive tem sido executado junto com a CNS e o Memorial Chico Mendes, né, no atendimento aí de mais de 2.800 famílias extrativistas. Então tem um enfoque mais para o agronegócio, mas também atendendo para o abastecimento humano. Então também tem promovido na mesma configuração, né, de mobilização e de empoderamento dessas comunidades para a mudança daquele território, isso mais na região norte, né? O programa Água Doce também, nesse mesmo viés, está empoderando as comunidades do governo federal. São estruturas que promovem a dessalinização da água e também está voltada para o semiárido, presente em 10 estados, os 9 estados da região Nordeste, mais Minas Gerais, promovendo, então, o acesso a essa água para o consumo humano. Tem mais de 100 mil pessoas já atendidas por esse programa no Brasil. O programa Sustentar, que é da Fundação Nacional de Saúde, também concebido aí desde 2018, que vem também ao longo desses anos tentando implementar, e hoje a gente tem a execução em 10 comunidades, em 3 estados brasileiros, e essa perspectiva também de estar capacitando na área da gestão, da operação dos sistemas e desenvolvendo as ações de educação em saúde ambiental, perfurando poços, implementando tratamento para essas comunidades. Outro projeto que eu dedico um tempinho maior também da FUNASA, que é o programa, eu chamo de programa porque revolucionou várias comunidades, especialmente da região norte, que foi, vamos dizer assim, ela vai no mesmo delineamento do Sustentar, onde a gente faz capacitação na parte da operação, faz as ações de educação em saúde ambiental e a capacitação dos gestores para implementar e estar promovendo toda essa mobilização e esse fortalecimento da gestão local. Hoje atende mais de 130 mil pessoas. Essa tecnologia, ela não é uma novidade em termos de forma de tratamento, mas ela foi concebida por 2 técnicos extraordinários da FUNASA, Eládio Braga e o João Nunes. Essas 2 figuras que conhecimento da área da região norte, né, vendo crianças tomando água de rio, desenvolveram, simplesmente simplificaram um tratamento que é convencional, utilizado há muito tempo,
e fizeram uma estrutura muito simples, minimalista, como eles chamam, e chegou, junto à Prefeitura de Atetuba, por exemplo, no Pará, a ganhar um prêmio, né? Prêmio Municiência, junto ao Conselho Nacional a Confederação Nacional de Municípios e a União Europeia. Inclusive, eles desenvolveram um manual, um guia, né, que possa servir de exemplo e que possa ser reaplicado por outros gestores. Essa figura, o prefeito Alcides Negrão, ele também, partindo também do programa, já desenvolveu outras políticas, como, por exemplo, o controle da qualidade da água, enfim. São iniciativas que elas vão crescendo, partindo de uma iniciativa que é do gerenciamento comunitário e do acesso àquelas populações, né? Minimalista, uma tecnologia simplificada, na forma de chafariz, que é feito o atendimento, não é em rede para as casas, mas também pode ser adaptada para isso. Pode não parecer assim que é o ideal, mas é o que hoje, em mais de 900 comunidades, mudou a realidade, que há mais de 100 anos que comunidades não tinham acesso à água e hoje, com a Salta Z, passou a ter. Em relação aos grandes centros de apoio, a gente tem duas experiências. A Central, que ela é a mais antiga, né? Abrange hoje 2 unidades da Bahia, 65 mil habitantes em 152 localidades. Elas são redes de associações comunitárias. E o CISA também hoje, que atende, tem 8 unidades no Ceará, atende mais de 551 mil habitantes, de 146 municípios. Acho que um dos grandes desafios, então, partindo daí para a parte da legislação brasileira, é poder, então, fazer essa inter-relação dos recursos hídricos com o saneamento básico, com uso e ocupação e conservação do solo, proteção do meio ambiente como um todo, com as políticas de habitação, de combate e erradicação da pobreza, a própria promoção da saúde, o desenvolvimento urbano e regional. Então, o ente municipal, com todas essas políticas, ele tem que ser eficiente para poder fazer uma inter-relação, uma interlocução dessas políticas para estar promovendo o desenvolvimento local. E ainda mais considerando que tudo isso precisa ter os sistemas também interligados. No decreto 10.588, que foi publicado em 2020, finalzinho de 2020, dezembro, tem-se o artigo 4º, onde diz que a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União, eles têm algumas condicionantes, mas fala que, para isso, por exemplo, não constitui um serviço público de saneamento básico as ações e os serviços de saneamento básico operado pelos próprios usuários por meio de associações comunitárias ou multicomunitárias. Então, todo esse gerenciamento, né, comunitário da água e do saneamento, eles não são considerados serviços públicos. E aí eu deixo aqui, então, essa frase, que a inter-relação entre as políticas é fator determinante para o necessário apoio às estruturas de gerenciamento, né, de gestão comunitária da água, considerando não apenas diferentes usos e a alocação de água, mas também o controle da qualidade, a proteção e a produção dos recursos hídricos, a governança e a gestão das políticas para uma interoperabilidade efetiva. Então, os elementos para uma boa gestão e governança hoje que a gente percebe, que tem estudos que falam isso, eu deixo as referências ao final da apresentação, é ter, por exemplo, um marco legal que proporcione essa governança comunitária, essa gestão e governança comunitária. Outra coisa é a assistência técnica, que tem que ser oferecida para que seja fortalecida cada vez mais essa gestão comunitária. O associativismo também, né, para poder ter um ganho de escala. E, além disso, o acesso aos recursos financeiros para poder estruturar e implementar, desenvolver cada vez mais. Também o fortalecimento das capacidades, então, com toda a questão de treinamentos, conhecimento, de aprendizado, de desenvolvimento, até a própria
o desenvolvimento das habilidades que precisam ser desenvolvidas e o efetivo apoio a essas comunidades. E antes disso, as questões prévias que se colocam para ter uma boa, né, governança ou gestão em comunidades rurais é que essas comunidades tenham uma disposição para colaborar e construir nesse projeto coletivo, né? Tem que ter um sentido de pertencimento. O que se coloca é que, quando você vai implementar, o que você vai construir uma política em áreas rurais, é preciso conversar com essas populações. Além disso, tem que ter a iniciativa organizativa, né, sendo os interessados protagonistas nessas discussões e definição dessas tecnologias, o desenho de sistemas que considera essa realidade local, né, as culturas, os saberes, os costumes locais. Então, hoje a gente tem várias experiências no mundo inteiro com esses que a gente chama de design, né, o design das políticas, para poder estar considerando essas especificidades locais, a definição das responsabilidades, né, na governança e manutenção dos sistemas e a existência de lideranças. E nesse ponto eu coloco assim que não é só a figura de uma liderança local que passa a mobilização, mas que tenha realmente as habilidades de liderança, não enxergar as perspectivas de um interrelacionamento das políticas naquele local. Aqui são as referências que eu tirei para fazer essa breve apresentação. E eu encerro aqui com a imagem de um programa, né, o programa Pagamento por Serviços Ambientais, o produtor de águas, que a gente chama aqui, do Pipiripau, do Distrito Federal, que inclusive ganhou prêmio aí há poucos meses, que junto com vários atores, eles desenvolvem um gerenciamento e a proteção de fontes, né, de mananciais, e de uma área, ela passa a ser protegida pelos atores. E também pelo tema do Dia Mundial da Água desse ano, para mim, o valor da água tem a ver com a saúde, a cura. Para mim, a água é a cura de muitos males, pelo próprio poder de ser um solvente universal, e também representa a soberania de uma nação. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Silene, foi uma apresentação espetacular. Infelizmente tivemos aqueles problemazinhos no início, mas de resto foi impecável e agora ouvimos na perfeição. Ressalvo aqui a questão do Saltazia. Eu sou fã do Saltazia. Eu tive o privilégio de ir à inauguração de uma Saltazia numa comunidade ribeirinha do Amazonas. E de facto é um equipamento extraordinário que fornece e que leva água potável às comunidades que mais longínquas e de facto é de enaltecer. Passamos agora, eu sei que já passámos um bocadinho da hora, mas abrimos agora um bocadinho de diálogo, 10 minutos de diálogo. Alguém queira ligar o microfone, queira fazer uma pergunta. Só um pequeno reparo, entretanto, como vocês perceberam, o Guilherme é da Fiocruz e ele, entretanto, teve que sair porque foi chamado para uma reunião por causa da pandemia. Eles estão em reuniões constantes e ele pediu-me para, caso houvesse alguma pergunta para ele, para lhe endereçar a pergunta, que ele depois responderia e nós encaminharíamos a resposta. De qualquer forma, continuamos com a professora Ana Paula, com a nossa querida Silene, presentes, e se alguém tiver alguma para fazer, então pode ligar o microfone e pode estar à vontade. Ou então pode colocar aqui no bate-papo que nós estamos com atenção ao mesmo. Enquanto vão pensando nas perguntas, faço eu uma, não é? A moderadora tem sempre este papel de fazer e ter assim aqui uma perguntinha na manga para quando há alguma timidez entre a plateia. A minha questão é, sendo o tema deste ano, e seria para as duas, sendo o tema deste ano valorizar a água, o que é que ainda há para fazer e o que é que nós podemos fazer para dar mais valor à água? Eu sei que é uma pergunta generalista, mas penso que se impõe, porque se calhar as pessoas pensam que já tudo está feito, não é? Eu acho que há muito por fazer. Gostaria de vos ouvir. Não sei se
posso começar? Força, Silene, força! Olha, eu acho que essa questão de valor ela é muito pessoal, né? Então, é por isso que a própria Organização das Nações Unidas, né, lança então essa proposta, né? Qual o valor que a água tem para você, né? Eu trouxe, por exemplo, no meu slide dois valores, né? Que é a questão da saúde, da cura, né? Como solvente, e a soberania. Para mim são esses dois valores, né? Eu acho que para cada pessoa pode significar algo, pode significar felicidade, né? Por exemplo, enfim, eu acho que a partir do momento que você consegue visualizar de que não existe nada estático, sabe? Suzana, tudo está em desenvolvimento, tudo tem que ser desenvolvido, tudo tem que estar em evolução. E da forma, a água também é dessa forma, né? Você tem que estar evoluindo na gestão, você tem que estar evoluindo no gerenciamento, na governança da água. As populações vão crescendo, elas vão diminuindo. Isso tudo impacta diretamente na forma como você lida com o recurso hídrico naquele local. Então, assim, não tenho como lhe dizer assim, o que ainda falta? Falta algumas mudanças de atitudes para muitos países e falta mudanças de paradigmas, né, que são justamente esses valores, né, alguns valores que para alguns governos não vão ao encontro do que realmente é necessário para o atendimento das populações. Então, é muito relativo, na minha opinião, claro. Paula? Não posso deixar de concordar, não é? Como eu estava a assinar com a cabeça. Uma das coisas que eu acho que falta, na verdade, é mudarmos os paradigmas e, sobretudo, mudar a consciencialização das pessoas. Nós convencemos cá em Portugal que temos água sempre. Abrir a torneira e ela está disponível, mas como ainda há bocado vos disse, no Algarve andámos há menos de 2 anos a pensar em racionar água e nós se calhar só quando passarmos por estas limitações é que damos o valor devido à água. Mas concordo com a Silene, a água tem um valor diferente para mim, para um agricultor, para um produtor industrial, para uma criança que queira brincar num rio e não possa, portanto o valor é muito relativo e muito subjetivo. Agora, há muito ainda a fazer, sobretudo na consciencialização das pessoas de que, embora seja um recurso infinito, ele não é infinito, na verdadeira acessão da palavra, é um recurso que cada vez é mais escasso e cada vez é mais variável no tempo, como também já aqui foi dito, e podemos passar por períodos de seca e nós estamos cada vez mais sujeitos a fenómenos extremos, quer de cheias, quer de seca, e podemos sujeitar a que Portugal, que é tão pequenino, tenha este tipo de situações extremas e de seca. Como vos disse, estava-se a discutir seca no Algarve e nós aqui com os pés molhados, portanto é uma realidade que cada um de nós tem que se começar a consciencializar cada vez mais. Por exemplo, eu há bocado não falei, mas hoje, por exemplo, há uma ação muito gira que se chama H2Off, que tem a ver com o desligarmos as torneiras todas durante 1 hora. E se calhar assim, se nós não autoproibirmos de consumir ou abrir uma torneira durante 1 hora, pode ser que consigamos perceber, se não tivermos água, o que é que sentiríamos, não é? Neste caso hoje é só um exercício de 1 hora, mas podemos ter, se houver racionamento, 2, 3, 4, 6, 10 horas de racionamento, e se não é de todo confortável para o tipo de vida que temos. Há aqui algumas perguntas, uma para o professor Guilherme, que nós vamos endereçar, a outra para a professora Ana Paula Malo. Em Coimbra continua-se a ver regras e jardins em dias de chuva. Faço um memorando, a Câmara sem resposta. Fiz um memorando à Câmara sem resposta, nem sucesso. O que se poderá fazer? Não é mais do que a consciencialização, e se calhar com meia dúzia de equipamentos que sejam sensores de que, desde que haja determinado grau de umidade, não liguem os sistemas de rega, se calhar otimizava-se os recursos hídricos. Concordo plenamente e irrita-me solenemente
em dias de plena chuva, continuarem os sistemas de rega a funcionar, mas esta cidade também ainda hoje estava a ver as notícias, quer pôr um campo de golfe nos perímetros de proteção das captações de abastecimento público, portanto, não sei que lhe diga, Álvaro, não sei que lhe diga, está tudo dito. A Universidade do Ceará está presente, ainda bem, obrigada por estarem presentes e por terem gostado. Ok, há aqui mais uma pergunta, penso eu, mas o José Oliveira Pinto, se quiser, ou José Luís de Pinto, se quiser abrir o microfone e perguntar. Não sei se tem som. Eu posso começar a responder. Ok, força. Eu acho que se todos fizermos a nossa missão de educação ambiental, conseguimos tentar passar os ODS às classes mais baixas. Nós como técnicos, vocês sobretudo como técnicos de saúde ambiental, acho que é uma das vossas missões que facilmente a conseguem abranger. Mas sim, temos que fazer cada vez mais a preocupação. Eu quando era garota ninguém falava em reciclagem de resíduos, agora qualquer miúdo dá aulas de reciclagem de resíduos e separação. Portanto, se calhar o enfoque que demos à separação dos resíduos, se calhar também temos que dar à água e dar-lhe publicidade e evidência. Por exemplo, qualquer telenovela portuguesa neste momento fala no amarelo, no azul e no verde na separação do lixo. Se falarmos em fechar torneiras, se falar em equipamentos de baixo consumo, se falarmos em reutilização, cada vez mais nos nossos média, se calhar todos chegamos mais facilmente aos objetivos que temos e com isto talvez consigamos depois atingir mais locais com rede potável. Mas pronto, isto passa muito também das ideias políticas e dos decisores e nem sempre está nas mãos de nós comuns cidadãos deste planeta que sempre pautamos por preservar este recurso, mas é o que temos. Bem-haja Ana Paula, bem-haja Silene. Vamos ter que encerrar. Dizer, e se calhar deixar aqui a indicação que para valorizarmos a água, então há que apostar cada vez mais na sensibilização das populações, acima de tudo, porque cabe a cada um de nós agir em conformidade. Vou reforçar a importância de preencherem o documento que está de forma a que possam ter acesso ao certificado de presença e deixar aqui o repto para que no dia 22 de abril, então, se juntem a nós. Aqui temos o dedinho do nosso Instituto Universitário Celso Lisboa, do Rio de Janeiro, que nos está a preparar dentro do núcleo académico da rede académica das Ciências da Saúde, da Lusofonia, que nos está a preparar então um webinar top na área da gestão de resíduos e também colocarem na agenda ao 5 de maio, que aí então é o ISAV, também um dos constituintes do núcleo académico Ambiente e Saúde, que está a preparar um webinar na área da saúde, uma só saúde, One Health, a relação do ambiente e da saúde humana. Espero que todos tenham gostado, tenha sido útil para todos e mais uma vez em nome do núcleo académico e da RACS, da Rede Académica da Saúde, das Ciências da Saúde da Lusofonia, eu endereço aqui o meu obrigado aos intervenientes, o meu obrigado aos participantes e bem-ajam pela vossa presença. Fiquem bem. Obrigada, eu.